Olá, amigos, laços espirituais, iniciando hoje mais um estudo nosso com o entrelaçamento entre o Centro Espírita Paulo de Tarso e o Grupo Espírita Maria de Nazaré. Trouxemos hoje o tema A Busca da Plenitude. Todos nós queremos estar plenos, em paz. No entanto, é preciso que a gente se organize para que isso aconteça. E no livro Plenitude, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, nós encontramos algumas coisas muito interessantes para que a gente possa refletir. A primeira delas é a citação que está nos Upanishads, obra milenar, considerado livro sagrado, e que contém o seguinte: Senhor, ajuda-me a transitar da treva para a luz, da mentira para a verdade e da morte para a imortalidade. Há quantos anos esses conceitos vêm sendo trabalhados? E é interessante que primeiro é colocado da treva para a luz, a busca da iluminação, a busca do conhecimento, a compreensão de que somente quando nós buscamos sair das trevas que estão em nós, que a gente consegue então buscar a paz. Então é preciso que a gente reconheça que existe treva em nós. Se nós pensarmos numa analogia que Carl Gustav Jung faz na psicologia analítica, nós temos em nós o lado sombra e o lado luz. Então o nosso lado sombra são os nossos defeitos, que nós precisamos conhecê-los. O nosso lado sombra são os nossos vícios, as nossas falhas, os hábitos negativos, os pensamentos que nos deprimem, que nos afastam da lei divina. E é interessante pensarmos assim, porque aí nós vamos ver que existem etapas. Então, na primeira etapa, o que nós temos que fazer? Despertar. Então, o autodespertar, para que a gente possa, então, ir em busca dessa luz, nos reconhecendo que seres perfectíveis criados por Deus com o objetivo da evolução, com o objetivo do progresso, buscando a nossa perfeição relativa. Então, nós vamos encontrar também no século XIV, Gregório do Sinai, no mosteiro de Monte Athos, diz o seguinte: para a gente fazer essa busca, sente-se sozinho, em silêncio, baixe a cabeça, feche os olhos, respire pausadamente e imagine que está contemplando o interior do seu coração. Transfira sua mente, seus pensamentos, de seu corpo para o seu coração, o sentir. Quando expirar, diga: Senhor, tende piedade de mim. Então, nos ensinando a fazer a meditação para que a gente inspire, buscando esse processo de centrar a atenção em si mesmo, para que depois, ao expirar, a gente coloque para fora o que é ruim, dizendo: Senhor, tende piedade de mim, porque eu me reconheço um ser que erra, com defeitos, e quero buscar o processo de correção, de reeducação. A nossa própria reencarnação é esse processo. No entanto, estar desperto para o ser que somos hoje e buscar isso em nós é algo que nós precisamos fazer. Então, esse autodespertamento que é proposto para nós, o processo de iluminação, ele é algo que nós precisamos buscar. Então, a primeira etapa, desperta. Já percebeu que você é um espírito com uma possibilidade infinita de crescimento? Já percebeu que você, por ser filho de um Deus que é Pai, que é amado, que Jesus trouxe essa mensagem para nós, desse Pai que nos ama e que todos somos irmãos, não nos cabe ficar perdendo tempo, muitas vezes em discussões com outros companheiros, buscando ter uma razão, quando na verdade nós precisamos estar em paz conosco. Se temos certeza que aquilo é uma verdade, por que vamos nos preocupar? E é interessante porque a percepção da vida, daqueles espíritos que buscaram o crescimento, nos convida sempre a refletir na importância do nosso hoje e do nosso agora, que é o único momento que nós podemos viver. Então Buda, no Sutra Imutável, diz o seguinte: os fenômenos da vida podem ser comparados a um sonho, um fantasma, a uma bolha, a uma sombra, a uma orvalhada cintilante ou a um raio luminoso. E como tal,
deveriam ser contemplados, ou seja, tudo acontece segundo a criação divina com um objetivo. Muitas coisas são efêmeras. Se você não observar a bolha na hora que ela se forma, a gota do orvalho sobre a pétala da flor, se você não observar o raio luminoso, aquele momento é único. E deveríamos então observar assim, né? É Buda que nos fala isso. Então é um sonho, porque o sonho passa, o sonho acaba. É como ele diz aqui, um fantasma, porque também é algo que vai passar, que não fica conosco. É interessante isso, né? Observar a natureza no momento, no agora. Se você deixar para depois, já passou. Por isso, a técnica da meditação, da respiração consciente, porque eu respiro, claro, se tivesse deixado de respirar, já estaria desencarnada. No entanto, sou consciente da minha respiração. Todas as pessoas que têm problema com ansiedade são pessoas que têm respiração curta, ofegante, o cansaço. Isso vai afetar o quê? A parte também pulmonar, a parte cardíaca, a circulação. A minha ansiedade aumenta e eu preciso então ter controle. Então a respiração consciente, sente-se sozinho, baixe os olhos, concentre-se em você, traga os seus pensamentos para o seu coração, sinta a sua respiração, coloque-se em conexão com o mais alto. O ar é de Deus, é divino, é algo que penetra o nosso pulmão, que vai carregar o oxigênio para cada célula, limpando, reorganizando, reenergizando. Então nós precisamos estar conscientes dessa existência, da importância do nosso corpo físico, porque ele é aqui na Terra o nosso instrumento de trabalho. Então nós precisamos estar despertos e conscientes. Quando falamos de consciência, uma das coisas que nos incomoda é exatamente o sofrimento, porque nós nos julgamos pessoas que sofremos sem merecer, não analisando a questão das aflições, né? E aqui a Joana de Ângeles fala, nessa análise dos sofrimentos, que Buda ensinava que a única função da vida é a luta pela vitória sobre o sofrimento. Por que eu sofro? Porque eu desejo demais, porque eu espero demais, porque eu coloco a minha felicidade nos outros, porque eu não percebo a consciência do meu ser, né? E aí a dificuldade vem. E falando sobre isso, algo nos vem, né, à mente, que é a questão de depois do autodespertamento, se eu me vejo um espírito em evolução, eu preciso conhecer sobre mim mesmo. Quem eu sou? Eu tenho acesso ao meu passado? As minhas aptidões, os meus vícios falam desse meu passado, as minhas dificuldades, como também aquilo que eu tenho facilidade. Eu tenho virtudes e eu tenho defeitos. Entrar em contato com isso é importante. É exatamente o meu lado treva que precisa ser eliminado para tornar-se luz, né? E a gente lembra de uma passagem muito interessante, né? O primeiro contato de Pedro com Jesus. Os pescadores estavam na praia ouvindo aquele burburinho de que o Messias viria. Pedro pensa, mais um profeta que se diz, né, o enviado de Deus, e vai ser uma balela. No entanto, os outros companheiros, inclusive o irmão dele, Tiago, está ansioso. E eles começam a dizer, nós vamos encontrá-lo, ele vai estar a tal hora na praia e nós vamos. E aí Pedro decide não ir. Mas passa o dia e Pedro fica com aquela sensação, por que não ir, ouvir e depois avaliar? Pedro era muito bronco, mas Pedro tinha essa capacidade de pensar, né, sobre as suas decisões, de refletir. E aí ele acaba decidindo por ir. Quando ele vai chegando ao local onde Jesus está, né, onde vai estar, ele já pensa que é um local, uma pedra, que parece um platô, onde uma pessoa que quisesse falar para aquela multidão toda ficaria visível a todos. Pedro então se dirige mais próximo a esse lugar e fica aguardando até que o Messias chega e Jesus realmente vai para aquele local, para aquela pedra. Pedro está ali como se fosse numa segunda fileira, né, bem próximo do Mestre. E ele começa a observar em volta. As pessoas que buscam Jesus são pessoas, na sua maioria, doentes, sofridas, cansadas, angustiadas, todas na espera, né, de uma resposta para a sua vida, todas num processo de sofrimento intenso.
Algumas até vão para ouvi-lo sem trazerem tantas dores, mas trazem questionamentos, dúvidas, talvez até mesmo pelo sofrimento de terceiros, de pessoas que estão à sua volta. Quando Pedro observa que uma mulher com uma criança no colo vem tentando romper a multidão para se aproximar do mestre, traz uma menina no colo e essa menina é cega. Ela então vem trazendo, mas tem dificuldade de passar. E Pedro, vendo que Jesus poderia fazer algo por aquela menina, porque depois de tudo que Jesus havia falado, por quem ele havia curado, pela observação daquela energia amorosa do mestre, Pedro, sem saber porquê, toma a criança nos braços e se aproxima do mestre com aquela menina. E o mestre pergunta, o que tem a criança? E aí a mãe diz, Senhor, ela é cega, o Senhor pode curá-la. A fé daquela mãe. E Jesus então pousa suas mãos sobre os olhos da menina e cura a menina. A menina começa a dizer, eu vejo a luz. Olha que expressão. Então a primeira criança que Pedro vê ser curada é uma criança que está cega e a luz então se faz. A luz do Mestre Jesus, a luz daquele amor, aquela cura, aquele despertar para aquela menina e para Pedro que está ali. Pedro então fica emocionado, toma a menina de volta, entrega à mãe. E a menina abraça a mãe, agora pode ver o seu rosto, que antes ela só sentia com o toque das suas mãos. É um momento de júbilo, de alegria. Louvam a Deus por aquela cura, entre tantas outras. E Pedro então vai para casa pensativo. O mestre havia pousado o seu olhar sobre Pedro. Tinha percebido Pedro naquela multidão, não só porque ele carregava a menina, porque antes disso os olhares já haviam se trocado. E Pedro então fica pensando, realmente, esse parece ser o Messias. No dia seguinte, quando eles estão lá no barco, ajeitando as redes antes de irem para o mar, Jesus se aproxima deles e faz o convite então. Eram pescadores. Querem ser pescadores de homens, de almas? Esse é o convite. O convite aos discípulos, o convite que é feito a nós, para sairmos das trevas para a luz, para buscarmos entender. E é interessante porque esse convite é feito no sentido de auxiliarmos outras pessoas, porque quando a caridade, quando fazer o bem, quando o suporte, que é a verdadeira caridade, que consiste em nos suportarmos uns aos outros, dar suporte uns aos outros. Foi o que Pedro fez quando tomou a criança nos braços, ajudando aquela mãe e entregando para Jesus, sendo ali um intermediário, sendo ali aquele que podia conduzir e receber e auxiliar e fazer parte daquele processo. Então olha como é que a gente vê que tudo é significativo. Então houve o despertamento da consciência, vamos em busca, da iluminação. Então despertamos, começamos a conhecer em nós mesmos, seguimos a nossa intuição como Pedro seguiu, buscamos a verdade como Pedro foi em busca, analisamos, refletimos e a partir daí começamos então a perceber erros e acertos e vamos nos dando conta de que somos nós que escolhemos. Então Buda ainda diz, após tentar o homem numa constante preocupação de superar o sofrimento, mediante o ascetismo mais austero e as disciplinas mais rígidas, o jovem Gautama, Siddhartha Gautama, Buda, afastou-se do monastério com alguns candidatos desanimados e foi meditar calmamente, logrando a iluminação. Estabeleceu a teoria do caminho do meio para alcançar a paz. Nem mais a austeridade cruel, nem as dissipações comuns, mas o equilíbrio da meditação. E foi meditar então sobre as nobres verdades, o sofrimento, suas origens, a cessação do sofrimento, os caminhos para a libertação do sofrimento. Então, sofrimento, origem, cessar do sofrimento e caminhos para a libertação. Tudo em torno do sofrimento. Por quê? Porque o príncipe que vivia num palácio protegido de tudo, de repente, ao sair do palácio, porque ele queria conhecer o mundo, a realidade do mundo, aí ele vê o quê? Pessoas doentes, ele presencia um enterro,
a morte, ele vê pessoas famintas e ele vê uma pessoa envelhecida com rugas no rosto. Ele jamais havia visto uma pessoa assim. Chega a tocar e pergunta se dói. E a gente começa a ver esse processo de despertamento. E agora eu preciso conhecer e ver que existe sofrimento, existe fome, existe tristeza, doença, maldade. E ele então diz assim, é preciso eliminar isso, é preciso cessar esse sofrimento. E para cessar esse sofrimento, ele vai meditar, ele vai pensar qual o caminho. E o caminho do meio é porque nós sabemos, vamos dar um exemplo da nossa alimentação, nosso comportamento alimentar. Se nós nos alimentamos em excesso, nós podemos adoecer por esse excesso, sobrecarga no organismo. Se nós nos alimentamos de forma escassa, se há uma carência alimentar, nós também adoecemos pela ausência dos nutrientes necessários. Então, qual é o caminho? O caminho do equilíbrio, o caminho do meio. A alimentação que passa por etapas, desde a manhã à noite, modificando a quantidade, modificando o teor dessa alimentação, os nutrientes, para ajudar o organismo, respeitando assim o quê? O organismo físico, esse templo que nós temos do nosso espírito, da nossa alma, o corpo físico e a vida vivida na terra com equilíbrio. Jesus nos disse que éramos para estar no mundo sem sermos do mundo. Então, compreender que a nossa natureza verdadeira é espiritual, que a matéria é um meio de nós aprendermos, é um instrumento esse corpo, nós temos que cuidar dele. Mas o processo da iluminação, o processo do crescimento espiritual é fundamental. Desperta a consciência, eu posso então, autodespertamento, autoconhecimento. Eu vou em busca de me conhecer. E cessar o sofrimento é algo muito interessante. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 5, no item 7. Os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida, isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Olha o entendimento. Causa atual das aflições, causas anteriores das aflições. Eu faço o outro sofrer, eu causo a mim mesma esse sofrimento. Eu estabeleço então uma conexão entre aquilo que eu fiz e aquilo que eu necessito fazer hoje para corrigir aquele erro, para me reeducar, para disciplinar pensamentos e sentimentos, né? Penso, sinto. Então, aqui no sentir, no meu coração, eu preciso, nesse processo da meditação, do respirar, colocar aqui o sentimento. Onde estão escritas as leis divinas? Na consciência. Quando fazemos o bem, experimentamos uma sensação de bem-estar. E quando fazemos o mal, nós experimentamos o incômodo, a insatisfação. Então, nós vamos em busca de um despertamento a respeito desse sofrimento, de uma consciência de quem eu fiz sofrer, de como eu faço a mim mesmo sofrer. Olha o processo de iluminação que se inicia pelo autoconhecimento, porque eu vou agora decidir que escolhas eu faço e as consequências. A partir daí, quero fazer melhores escolhas, porque quero as boas respostas, as boas consequências. Começo a perceber a natureza, a razão do meu sofrimento. E começo então a desejar para mim e para os outros algo diferente. O que eu vou fazer aos outros, somente aquilo que eu gostaria que os outros fizessem comigo, que geram em mim saúde, bem-estar e equilíbrio. Muito interessante este capítulo. Então, o budismo diz que as origens do sofrimento, elas têm condições internas e externas, resultando para eles de duas ordens, as kármicas e as emoções perturbadoras, né? Na doutrina espírita, o homem é a síntese das próprias experiências, então ele é autor do seu destino, ele elabora esse destino mediante impositivos de um determinismo e de um livre-arbítrio.
Onde nós podemos dizer que há um determinismo? A partir do momento que no meu livre-arbítrio, utilizado daquela forma, eu ajo, existe uma consequência, uma reação àquela ação. Aí então nós não podemos fugir disso. No entanto, o livre-arbítrio, a livre escolha, é algo que nós podemos analisar, refletir, né? Paulo nos diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por quê? Porque eu posso fazer, agora tem uma consequência. Eu estou apto a lidar com aquela consequência do meu ato? Quantas vezes a gente pensa nessa questão? Quando criança, embora alertados a não subirmos, às vezes em algum lugar perigoso, a gente sobe, cai, machuca, aí pela dor a gente começa a chorar, busca a mãe que vai nos acolher, nos proteger, mas vai conversar conosco, né? Que aquela situação havia sido prevista. Então a gente começa também a observar que existem pessoas que já têm um conhecimento e nós podemos aprender com o conhecimento delas, não somente com a experiência dolorosa. A experiência amorosa também nos ensina. Mas enquanto nós não entendemos isso, nós sofremos. E a plenitude, a paz em nosso coração não existe. Estamos sempre ansiosos, inquietos, discutindo sobre aquele sofrimento e culpando aos outros, né? Essa culpa, esse dedo apontado para o outro, se esquece que tem 3 voltadas para si mesmo. Vamos refletir? Natureza do sofrimento, causa do sofrimento. Eu causei a mim mesmo e continuo causando quando eu me comporto exatamente da mesma forma e continuo causando quando eu faço ao meu semelhante. Eu poderia fazer algo diferente? Poderia. Faço? Não, não faço. Por que não faço? Porque de alguma forma eu não entendi o objetivo da encarnação. Então nós vamos recorrer novamente a Allan Kardec, agora no Livro dos Espíritos, na questão 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Vicissitudes, obstáculos, dificuldades, problemas, dores, sofrimentos. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Prestamos atenção? Suportar a parte que lhe cabe na obra da criação, ou seja, dar suporte, estar inserido na sociedade, gerando algo de bom para toda a sociedade. A obra da criação, qual a parte que me toca? Eu tenho que dar suporte. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Então o corpo é um instrumento, a matéria que nós tomamos aqui nesse planeta de provas e expiações para executarmos essa tarefa. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, quando nós entendemos a questão da caridade, do fazer ao outro, do servir, como Jesus nos diz, aquele que quiser ser o maior entre todos, seja o servidor de todos. Mas na busca de um processo iluminativo, na busca de um conhecimento sobre si mesmo e na execução de obras do bem que tragam para a comunidade. Porque você, no servir, você recebe o que você necessita em termos de informação, sentimento amoroso, vibrações, né? Então, o caminho para a cessação de sofrimento, né? O que a Joana de Jesus nos fala? Considerando que os sofrimentos são causados pelos desconcertos do espírito, ou seja, nós é que nos desequilibramos, né? Nesse concerto harmônico, que desarmonizam o fluxo de energia, permitindo a instalação de enfermidades físicas, mentais e morais. A forma eficaz para que cessem deve atingir o seu fulcro gerador, a sua origem, graças a cujo comportamento será interrompida a onda perturbadora. Ou seja, a mente lúcida surgirá a partir do momento em que a gente encontra
essa fonte, esse fulcro gerador. Na mente lúcida surgirá então a tranquilidade, encarregada de produzir a saúde, que se irradiará por todo o organismo, produzindo assim o equilíbrio, a harmonia. Assim, os caminhos constituirão o seu remédio eficiente. Já pensamos nisso? Aonde está o remédio? Onde está a cura? Em nós. Olha que potencial nós temos. Olha que impressionante essa resposta que nos fala de harmonia, de equilíbrio, de busca de algo melhor para nós, para o nosso semelhante. Então nós precisamos entender que a saúde e a doença, a cura, né, e o processo de adoecimento constante, moral, mental, espiritual, a natureza física, ela tem um componente espiritual de escolhas que foram ruins. Causei sofrimento ao outro, fiz uma escolha ruim e a partir daí eu me adoeço, né? Então a gente precisa pensar nisso. Vocês já devem com certeza ter ouvido a questão de quando uma pessoa guarda mágoa, raiva e fica relembrando, repisando os acontecimentos, o que ela está fazendo consigo mesma? Se envenenando. E eu faço isso, né, desejando um mal ao outro, curtindo aquela mágoa, aquela raiva, sem perceber que eu estou me envenenando, achando que o veneno eu estou destilando ao outro. Mas não é o outro que vai beber esse veneno, é você mesmo. Por quê? Jonas Dias é muito claro quando diz que os pensamentos negativos vêm até nós. Se nós estamos no orbe terrestre, segundo da escala evolutiva, planeta de provas e expiações, estamos em expiação ou em missão. Mas a grande maioria de nós, pelo sofrimento causado anteriormente, estamos em expiação. Os diversos aspectos, um processo de aprendizado, de reeducação. Então a gente começa a perceber o quê? Que nós necessitamos de saber que esses pensamentos negativos podem chegar através da mídia, através de um companheiro que tem uma fala infeliz, pode chegar através de uma má leitura, enfim, não importa. Veio até nós, de espírito para espírito, encarnado ou desencarnado. Aí Joana diz assim, o pensamento chega, cabe a nós rechaçá-lo, né? Não absorvê-lo ou absorvê-lo. Se eu absorvo, ela diz que passa a ser meu esse pensamento, ou seja, eu passo a ser responsável pelo mal que ele me causa. Por quê? Porque eu podia ter dito não. Olha a questão do não. O primeiro organizador na vida de uma criança, né? Quando ela recebe um não, o limite, ela sofre, mas é ali que ela aprende que nem tudo ela pode. E como isso é importante na nossa vida. Há espíritos rebeldes que vão estar sempre tentando de novo fazer coisas que já viram que o resultado não é bom. Mas essa rebeldia um dia vai cessar. Agora nós que despertamos e passamos a ter o conhecimento de nós mesmos, somos convidados a fazer uma escolha mais feliz. Cessar o nosso sofrimento pelo entendimento. E quando não podemos cessar por completo, ter a resignação diante da dor, porque sabemos que tudo passa. Ela é apenas um fenômeno transitório. Lembramos de Buda? A gota de orvalho, o fantasma, o sonho. Então, é algo efêmero. No Sutra Imutável ele coloca isso. E aí, nós vamos de novo pensar numa questão muito especial. Quais são os espíritos nobres que nós conhecemos? Qual a trajetória? O que esses espíritos sempre têm? Um amor altruísta. Um amor que excede o limite do comum. Por quê? Se doam. Gosto muito de um exemplo na biografia de Irmã Dulce, né? Tem essa questão. Ela ia até a feira, buscava com os feirantes legumes, não tinha dinheiro para comprar, então ela pedia. E aí naquela barraca que ela pediu legumes, o homem muito revoltado cuspiu na mão dela. O que a Irmã Dulce faz? Ela, a Irmã Dulce, na Bahia, Salvador, ela passa a mão na sua veste, tirando aquele cuspe, e diz ao homem, isso foi para mim porque eu mereço. Olha a consciência dela, Nós, aqui na Terra, somos espíritos que se passamos por algum sofrimento, temos que entender aquele sofrimento, ao invés de nos revoltar. E novamente estende a sua mão a ele e diz assim, agora para os meus pobres,
né, para aqueles que necessitam do alimento, o que você vai doar? O homem então começa a chorar, movido por aquele amor, aquela generosidade, pelo perdão que ele vê ali. Reconhece naquela mulher, como Pedro sentiu o amor de Jesus, ele ali sente o amor de irmã Dulce. E aí, envergonhado, ele coloca alguns legumes numa sacola e entrega a ela. E ainda estimula os outros feirantes em volta a fazerem o mesmo. A partir dali, ela tinha sempre legumes que eram separados para a sopa dos enfermos que ela cuidava. Então nós começamos a perceber esse amor altruísta, esse amor que é direcionado para o próximo. E Madre Teresa de Calcutá diz que aqueles que nos amam merecem o nosso amor. No entanto, aqueles que não nos amam, aqueles que não conhecem o amor, precisam dele. Já paramos para pensar nisso? O amor altruísta é assim. Ele vai em busca dos infortúnios ocultos. Ele vai em busca daqueles que precisam ter o amor despertado. É uma missão, é um compromisso. Mas isso nos libera do sofrimento, porque quantas vezes nós estamos nos queixando, dizendo que a nossa vida é ruim, que nós não merecemos aquele sofrimento, mas nós não paramos para analisar. Que nós iniciamos uma discussão, que nós iniciamos no passado aquele processo daquele sentimento ruim pelo outro, que gera hoje em nós uma convivência difícil, um ato nosso cometido. Na reencarnação recebemos muitas vezes nos nossos lares espíritos que nós matamos ou que eles nos mataram. E somos convidados, depois de preparados no plano espiritual, havíamos uma reencarnação na mesma família. Por quê? Porque família é algo especial. Quando a gente toma aquela criança nos braços, a gente se transforma. Aqueles olhinhos que encontram os nossos, que brilham, e que nós naquele instante nos dispomos a doar amor. Queremos o bem, queremos o melhor. Lembramos que muitas vezes até na escolha dos nomes, né, me ocorreu agora, quando a gente estuda na psicologia, o nome que as mães, os pais escolhem para os seus filhos, que tem uma conotação poderosa. Conversamos isso com uma amiga, Elizabeth Montenari, né? Elizabeth, rainha. Quem conheceu Beth Montenari sabe a postura de rainha. E às vezes até sendo carregada, né, pelos seus súditos, né, porque ela não podendo usar as suas pernas, né, era assim que ela se locomovia quando parou de poder, né, usar, né, o seu aparelho com as muletas, né? E em outros momentos em cadeiras, enfim, para subir escadas, né? A Beth tinha essa postura, estávamos sempre à sua volta, mas era prazeroso, um trabalho que nos conquistava, né? Esse trabalho de doar ao jovem a palavra do Evangelho, de perceber os infortúnios ocultos. Muitas vezes ela dizia assim, você não está bem, e abria ali a oportunidade da conversa. Então a gente começa a perceber que cada um de nós pode vir com sofrimento, cada um de nós pode ter imposto, entre aspas, né, aquele sofrimento em determinado momento da vida. Mas nós vamos parar para analisar. Por quê? Existe um passado. Então nós falamos da escolha Elizabeth, rainha, ou César, imperador, né? E tantos outros nomes que têm essa conotação, e que nós vamos precisar domar aquele espírito. E o próprio espírito vai ter que domar em si mesmo os seus impulsos negativos, os seus impulsos de mando, de comando, porque não é mais um imperador, não é mais uma rainha. Encontramos no Evangelho a passagem de Elizabeth, rainha, não de Elizabeth, tem de Elizabeth, mas também de um outro, que apenas diz que era rainha de França, né? E ela diz que quando chegou do outro lado, viu que alguns dos seus súditos estavam melhor do que elas, que pessoas pobres, pessoas que ela julgava sem importância, tinham mais luz do que ela. Ela não levou o seu séquito de seguidores, ela não levou os seus tesouros, ela não tinha mais agora os louros, as vantagens da realeza. Se via pobre. E a gente começa a entender isso espiritualmente, no processo de busca de iluminação, no processo autodespertamento, autoconsciência, eu vou ter que entrar em contato com os meus erros, com as minhas falhas. E aí muitas vezes nós caímos. Vamos nos lembrar de Jesus? O que ele faz com as pessoas que estão caídas? Convence essas pessoas pelo seu propósito de amor, pela mão estendida, a se erguerem. A se erguerem e voltarem a caminhar, vai e não tornes a pecar.
E elas podem se erguer pela fé, porque ele diz: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então é a fé em Deus, a certeza das leis divinas inscritas na nossa consciência, segui-las é nos aproximarmos do nosso Mestre Jesus. Pedro se diz enfraquecido quando Jesus se afasta dele, numa das suas conversas com o Mestre. E o Mestre diz: Pedro, Pedro, não sou eu que me afasto de ti, tu te afastas de mim. E aí naquela hora, Jesus coloca para Pedro: se seguir os ensinamentos, se estiver junto às leis divinas que eu estou trazendo, não vai acontecer essa fragilidade. Então as pessoas às vezes falam das suas fragilidades, mas elas não percebem a sua força. Elas não querem trabalhar pelo seu crescimento moral, espiritual, vencendo a si mesmas no orgulho, na vaidade, no ego inflado, aquele eu não mereço, eu mereço coisa melhor, né? Mas o sofrimento foi causado por você. E para dobrar esse seu ego, essa vaidade, somente a dor e o sofrimento, porque você não quer aprender com o amor, embora ele esteja aí. Então nós precisamos estar conscientes disso, não é verdade? E vamos, nessa análise, né, perceber o seguinte, que o altruísmo é a antítese, o contrário, né, do egoísmo. Ele cicatriza as lesões da alma que este produz. O egoísmo produz as nossas lesões, os nossos sofrimentos, fomentando a vigência da saúde integral, né? Exatamente o altruísmo é que vem, né, cicatrizar. Então nós começamos a entender, aqui a Joana de Ângeles nos faz analisar o que é o desejo de posse, o que é o gozo, a superioridade. Tudo isso está tipificando o egoísmo. O egoísmo é isso, a vaidade. A área libertadora, né, do altruísmo se converte então na questão da doação, né, da felicidade, da fraternidade, quando eu me dou, quando eu cedo de mim. É o meu tempo para a escuta do irmão que necessita. É um trabalho manual confeccionando roupinhas para a criança, né? É agasalho para o idoso, me doando. E não é a caridade material só. Junto com aquela doação, o amor e a certeza de que eu desejo o melhor para o meu semelhante. Então nós começamos a ver que a nossa esperança está nessa capacidade, nesse altruísmo. E por que nós citamos a questão da queda? Porque aí nós precisamos exercer o auto-perdão. Eu tomo contato em mim, né, da minha natureza inferior. E aí muitas vezes nós queremos permanecer na zona de conforto sendo os coitados, né, abraçando o sofrimento agora como grande amigo, a minha realidade de vida, eu mereço sofrer. Não, não façamos isso. Auto-perdão. Jesus convida a reerguer e caminhar não mais errando, não mais buscando o erro, o pecado, agora acertando o alvo. Por quê? Qual é o alvo? Qual é a meta? Então nós precisamos agora falar em quê? Nós precisamos falar nas metas e objetivos da nossa vida. Quando eu tomo consciência e vejo os meus erros, eu começo a exercer o auto-perdão e agora eu vou em busca de estabelecer metas, objetivos. É importante que a minha vida tenha um propósito. Vimos ali, expiação e missão. Vamos ficar só expiando erros do passado, não vamos crescer em nada, não vamos buscar a nossa missão, o nosso compromisso? Pode ser no nosso lar, pode ser com os colegas de trabalho, pode ser com os colegas na casa espírita, principalmente com aqueles que sofrem e que nós podemos amenizar o sofrimento. Essa é uma questão do Livro dos Espíritos, né? E também está no Evangelho a respeito de aliviar o sofrimento do companheiro. Se nós entendermos que o sofrimento é necessário, que faz parte do nosso processo de reeducação, será que nós deveríamos fazer cessar o sofrimento do outro, ajudá-lo? Ou deveríamos deixar assim mesmo? E os Espíritos respondem que é claro que nós devemos aliviar. Primeiro, nós não sabemos se aquele encontro nosso com aquele irmão era exatamente o momento programado para cessar aquele sofrimento, porque ele já havia cumprido aquele tempo necessário do aprendizado. Isso ia significar o quê?
que esse irmão, ao nos encontrar, teria por nós o alívio do seu sofrimento. O seu sofrimento cessaria, seria amenizado, gerando conforto para ele e também para nós. Não existe nada mais especial do que o sorriso de uma criança, o sorriso de um idoso, o compartilhar de histórias, de momentos especiais. Quando somos crianças, somos criativos, né? Uma vassoura serve para varrer, mas o cabo da vassoura se transforma no cavalinho ou se transforma também na espada e nós conseguimos brincar e nós conseguimos imaginar. Aí crescemos e nos tornamos pessoas fechadas, inclusive no comportamento, porque dizemos assim, eu sou assim, questão fechada. Em primeiro lugar, você não é. Você está uma pessoa naquele corpo físico. Nós não falamos, o corpo físico é um instrumento. Então, eu estou aqui, Célia, mas eu não sou Célia. Eu sou um espírito. E um espírito em processo de aprendizado. Que na condição de Célia, eu possa aprender mais. E eu busque ser a melhor versão da Célia que eu posso ser. Então eu tenho que estar voltada para mim, eu tenho que me conhecer. Aonde eu erro, eu preciso corrigir, eu preciso me reeducar, disciplinar meus pensamentos, meus sentimentos. Mas isso é possível? Esse comportamento é. Nós não precisamos viver a questão dos hábitos arraigados, eles precisam ser modificados. Eu tenho que romper com isso, eu tenho que tirar de mim aquilo que é negativo. É possível? É possível. Porque Jesus despertou o melhor nas pessoas. Magdala tinha um amor que era voltado para a estrutura física, carnal. Por quê? Porque a realidade da época, a casa onde ela estava, onde as pessoas, a prostituição, aquele amor, né, em troca de dinheiro, de favores, era algo que existia. E ela tinha posses, ela tinha condição de ter aquele ambiente, os banquetes, as festas. No entanto, não era esse amor que ela ansiava, ela não se sentia completa, ela sofria, ela não se sentia plena. E quando ela ouve falar de Jesus, das curas e das coisas que Jesus falava, ela também vai ouvir. Ouve 1, 2, 3, diversas vezes os ensinamentos do Mestre. Toca o seu coração. E ela descobre, esse é o amor que eu quero, o amor verdadeiro, o amor renúncia, o amor compreensão, o amor que acolhe. E ela tem coragem, então, de vencer a si mesma, as suas imperfeições, o seu medo, porque a mulher não era bem recebida nos locais onde estavam os homens, nem templos, nem locais de estudo, mas ela bate a porta onde Jesus está com seus discípulos, adentra o ambiente, se joga aos pés do Mestre Jesus, chora copiosamente, diz a ele que é uma pecadora, mas que quer conhecer este amor verdadeiro. Jesus, então, tocado por aquele amor de Madalena, que busca, que anseia esse amor altruísta, né? Esse amor verdadeiro, convida a irmã a se erguer. Obviamente que os discípulos, enciumados e até mesmo pela questão do preconceito, uma mulher, dizem ao Mestre Jesus que não ficava bem recebê-la ali, conversar com ela. Maria Madalena já havia saído. Jesus então diz aos seus discípulos, interessante que essa mulher fez o que vocês não fizeram, lavou os meus pés com as suas lágrimas e secou-os com seus cabelos sedosos, fazendo referência àquele hábito de lavar os pés, porque nas cidades, os locais empoeirados, então era um conforto ao chegar numa casa, nem levar a poeira de fora. E a gente começa a ver que Jesus ali dá o exemplo daquela pessoa que se despoja, daquela pessoa que doa ao outro, daquela pessoa que se reconhece em erro, mas que busca agora acertar. Madalena compreende tanto aquele amor que quando ela vai até o túmulo de Jesus, a pedra havia sido removida. Ela se assusta, mas ouve uma voz doce e vê que é o Mestre Jesus. Se apresenta a ela para que ela dissesse aos seus discípulos, né, da ressurreição, que tudo aquilo que ele havia falado se cumpria, ele estava novamente entre eles. E é isso que ela faz. Ela não é bem recebida, bem aceita, no entanto, a verdade está ali.
E aquele amor que ela sente, ela vai compartilhar com os irmãozinhos rancenianos, os leprosos da época. Porque quando eles vão buscar Jesus, andavam com os seus cajados, guizos na ponta, os trapos balançando, gritando a si mesmos como imundos, para que as pessoas se afastassem. E ao contrário de afastar, Madalena vai na direção deles. Eles dizem: mulher, cuidado, somos doentes, somos imundos. E ela diz assim: Jesus ama a todos. E eles dizem: nós viemos exatamente buscar Jesus, o mestre diz que ele pode nos curar. E ela diz assim: ele se foi, mas o seu amor está conosco, né? E eu vou passar para vocês tudo aquilo que eu aprendi com ele, tudo aquilo que nós temos que vivenciar, e vai viver com os leprosos, cuidando dos irmãos, ensinando aos irmãos a renúncia. Nesse processo ela também adoece, nesse processo ela também tem a hanseníase, e ela desencarna, depois de ter feito tão bem aqueles irmãos que a chamavam carinhosamente de mãezinha, porque o amor de mãe é altruísta, supera as dificuldades, rompe limites. A mãe ora pelo seu filho, pelo seu despertamento. Nós não podemos fazer o despertar do outro, mas orar pelo seu despertamento, sim. Desejar o bem desse filho, dessa filha, desse irmão de jornada, nós podemos. Então é tão especial percebermos que o processo vai se fazer, né, desse autoconhecimento para a autoiluminação, passando pelo auto-perdão e agora com certeza o amor altruísta. E nós vamos encontrar também, né, numa citação de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo: se os médicos são mal sucedidos tratando da maior parte das moléstias, é que tratam do corpo sem tratarem da alma. Ora, não se achando todo em bom estado, alma e corpo, impossível é que uma parte dele passe bem. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no resumo da doutrina de Sócrates e Platão, né, no item 19. Podemos conferir lá. E aí a gente volta a falar sobre algo que é muito importante. Esse processo de iluminação. Temos que perceber qual é a nossa missão, o nosso compromisso. Temos que exercer em nós esse amor verdadeiro, esse amor que rompe limites, esse amor que começa a amar a Deus, amando ao próximo como a si mesmo. Então, se eu me amo, eu tenho que querer me melhorar, eu tenho que querer fazer por mim o melhor. Mas esse processo se faz extraindo de mim o melhor para o outro, o amor doação, que é o amor altruísta. E aí, quando é colocada a questão da saúde, do equilíbrio, da harmonia, como que? Saúde espiritual. Saúde nos meus pensamentos, que são véspera das minhas ações, né? Então, eu penso para executar. Eu estou pensando bem, eu estou elaborando o meu pensamento. Nós não falamos das metas, dos objetivos, das etapas, porque eu vou estabelecer para mim uma meta e eu tenho etapas a cumprir. Essas etapas são o convite constante de Jesus a segui-lo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ali ele estabelece caminho. Qual o caminho que Jesus trilhou? O caminho do bem, o caminho da verdade, a busca da luz, né? Ele nos ensinou, praticou esse amor, esse exercício do amor que falamos na questão de Madalena, que vemos na Irmã Dulce, em Madre Teresa, que vemos o amor de desprendimento de Raul Teixeira, de Chico Xavier, né? O trabalho da Mansão do Caminho com o Divaldo, os companheiros que lá estão, essa percepção da doação, sem colocarmos condições. Eu faço a minha parte. E aí nos perguntamos, no momento que estamos vivendo dentro dos nossos lares, um processo de isolamento social, ou já tendo rompido em algumas cidades essa questão, voltando a uma convivência, não estamos mais no normal de antes. E nem podemos estar. É preciso que a gente tenha crescido com esse processo. Em casa, os que aqui estamos, como está a nossa convivência com aqueles que são os nossos familiares? Estamos exercendo este amor?
Estamos nos colocando melhores, percebendo o bem no outro, o que ele tem de bom. Ao falar para auxiliá-lo de forma a disciplinar, a educar, o fazemos com amor e desejo de que realmente seja compreendido e ele possa executar aquilo? Ou fazemos ainda aquelas críticas ferrenhas, maldosas muitas vezes, que ao invés de corrigir ferem, e o irmão já não consegue entender a parte boa, porque ele se sentiu magoado e ofendido. E nós sabemos que a mágoa, a ofensa faz conosco, nos adoece, nos envenena, principalmente se já é um coração endurecido, aí é que ele vai endurecer mais ainda, né? Não se sente compreendido e amado, porque o amor liberta, o amor não aprisiona. E nos dias de hoje, quando nós vemos tanta violência doméstica, na fala e até mesmo em atos físicos, como nós precisamos compreender melhor a família nesse processo de estarmos juntos. E a saudade que temos daqueles que tivemos oportunidade de visitar, mas não visitamos, e agora ficamos chorando essa oportunidade. E aqueles que estão afastados de nós, nos hospitais, no isolamento necessário pela doença. E os profissionais de saúde que estão afastados da sua família com medo da contaminação que poderiam levar para eles e em si próprios, e dobrando muitas vezes os turnos para auxiliar pessoas. A humanidade toda entrou num processo de sofrimento e entendimento de que todos somos importantes, todos somos filhos de um mesmo Pai. Quando começou o processo e víamos as pessoas cantando nas varandas na Itália, nós vimos a alegria compartilhada. Hoje ainda vemos muitas pessoas que estão se reunindo para cada uma na sua casa, mas trazendo para nós a música, um coral, um grupo de artistas e falando e cantando músicas que falam de paz, de confiança, de um momento onde o amor e a união são necessários, onde a fraternidade está existindo, sendo propagada, o bem sendo propagado muito mais do que o mal. Já pensamos nisso? Que oportunidade é essa? De sermos resilientes, aprendermos com as perdas, com o sofrimento. Fazemos bom uso daquilo que temos? Fica a pergunta para cada um de nós. Nesse projeto Laços Espirituais, a nossa proposta é que durante esse nosso estudo que foi gravado, vocês possam questionar e nós vamos estar ouvindo e vamos responder. Outros serão convidados, porque o convite é feito a cada um de nós que leva a palavra para se unirem nesse projeto. Laços Espirituais, Seropédica, Muriaé e tantas outras cidades que poderão se unir também. Vamos fazer a nossa parte? Vamos buscar o estado de plenitude? Porque a busca da plenitude nós vimos autodespertar, autoconhecimento, autoperdão, autoiluminação, autoamor. Quando eu me amo, eu quero melhor para mim. Então, esse processo ele está sendo estabelecido por etapas. Trace as suas metas, os seus objetivos. Todos os dias faça uma análise se você já está sendo capaz de fazer o bem e se pode ainda fazer mais. Se faz o mal, trace as suas metas para você poder se educar e não fazer mais. E veja a possibilidade de corrigir aquele erro, né? Você vai se redimir daquela falta. Com um companheiro, uma determinada atitude que você toma e que você não precisa ser daquela forma ali, você pode ser melhor. Não se acomode, saiba que você pode mudar. O comportamento é algo mutável. A gente vai se moldando a sermos melhores a cada dia. O convite está feito. Vamos estreitar laços, laços com Jesus, laços de amor. Vamos disciplinar a nós mesmos nessa busca incessante desse autoconhecimento para que a gente possa se auto-iluminar e possamos realmente dizer como Paulo disse, né? Já não sou mais eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. E dizer como Jesus disse para nós, e a gente repete agora, né? Vós sois deuses, podeis realizar o que eu faço e muito mais, que brilhe a vossa luz. Essa luz é a luz do amor. Essa luz é a luz do altruísmo, da caridade verdadeira, darmos suporte uns aos outros. Esse é o caminho.
Muita luz e muita paz aos companheiros, na certeza de que nesses minutos finais nós estamos envolvidos pelos amigos espirituais que estão conosco, que estão dizendo para cada um de nós: tenha confiança, faça a sua parte, você pode mais, você é capaz. Temos a certeza disso. Muita luz a todos os corações, certeza desse trabalho nosso. Cada lar se transformou num templo. Cada lar, nessas transmissões que fazemos, na oração que fazemos em conjunto, entre os nossos familiares, mas vibrando por toda a humanidade, são as diversas igrejas, templos e centros, núcleos de amor que se formaram. A terra se iluminou. Nosso Mestre Jesus, com as suas mãos postas sobre o nosso globo terrestre, vem nos convidar a sermos a humanidade agora diferenciada, em busca do amor, trabalhando juntos, plano espiritual, plano dos encarnados, uma nova sintonia. Sintonia do bem, sintonia da harmonia, sintonia, portanto, da saúde. A cura que buscamos está nesse processo, não está em nenhuma fórmula mágica, mas naquilo que eu posso fazer por mim mesmo. Que Jesus nos abençoe a todos, hoje, agora e sempre. Que possamos ficar em paz.